Existe uma última potencial rota e muito curiosa essa história. Ela foi revelada para nós a existência disso em 1963. E aí, quando a gente olha aqui para o canal de Suez, existiu um memorando secreto do governo americano para construir um segundo canal de Suez. Onde que seria esse segundo canal de Suez? Em Israel. Iriam escavar no deserto de Negev. Tá vendo aqui, ó, Eilat, que é a ponta da fronteira de Israel, para o Golfo de Aqaba ou de Eilat, que conecta com o Mar Vermelho. Esse golfo aqui, ele é igual e parecido ao Golfo do Suez. Então, do lado de Suez, por que o canal fazia sentido? Porque você já tinha um golfo, já tinha essa passagem natural. Aqui, no lado para dentro de Israel e que conecta com a Jordânia também, já existe isso. Os americanos, nos anos 60, desenharam um plano de escavar no deserto de Negev um canal de Suez israelense. E como que eles iriam fazer isso? Aí vem a parte chocante, com explosivos nucleares. E fizeram uma conta de análise de quanta terra tinha que ser removida, quantos megatons eram necessários de explosão para retirar quanto de terra, quantos quilômetros de terra, e chegaram a uma conta de 520 bombas atômicas. Isso era um memorando secreto, essa informação ficou em sigilo classificada por muitos anos. Nos anos 90 foi liberado, foi desclassificado, e aí o mundo soube que existia esse plano de uso de explosivos nucleares, que a tecnologia não existia naquela época, mas em breve poderia estar pronta e seria uma maneira mais fácil de escavar tudo isso numa área que é um deserto, em Israel, não é habitado e assim por diante. Essa ideia é surpreendente e um pouco não convencional, obviamente, que milhões de riscos envolvidos nisso, mas o próprio memorando no final diz que tem uma questão geopolítica, que os países árabes vizinhos de Israel não iriam aceitar a construção de um canal em Israel, não iriam aceitar que existisse uma alternativa ao canal de Suez e seriam todos contra, o governo americano engavetou e essa história morreu. Hoje, com o que aconteceu no canal de Suez, né, com o fechamento, essa discussão voltou à tona e ela está em voga em Israel e tem muita gente advogando e dizendo Israel tem sim que construir um canal. E recentemente, eu até gravei um vídeo sobre isso, quando houve um acordo de paz entre os Emirados Árabes e Israel no ano passado, os Emirados estão interessados em construir e financiar esse canal com Israel. E claro que quem não está gostando nem um pouco dessa ideia são os egípcios. E já disseram que estão se sentindo apunhalados, que o Egito defende os interesses de Israel, tem um acordo de paz com Israel, que defende os Emirados, e como que os dois juntos querem construir um outro canal que vai acabar com o canal deles. Do ponto de vista do mercado de transporte, isso seria a melhor coisa que poderia acontecer. Porque você ia trazer mais competitividade, você ia trazer preços melhores, você ia trazer uma rota secundária e alternativa. A distância do canal, do suposto canal de Israel, ela seria um pouco maior que a do Suez, ou o Suez-Israel seria menor que o Suez do Egito. Seria maior do que o Suez do Egito. Mas Israel, olhando e entendendo o funcionamento do canal de Suez, poderia pensar em maneiras de otimizar e construir uma coisa mais bem pensada para que os custos operacionais fossem menores e aí sim cobrar pedágios mais baratos. Uma vez que isso acontecesse, as empresas estariam dispostas a passar no canal de Israel, mesmo que fosse um pouco mais longa a viagem, não é muito mais, mas pagariam menos. Então, para o mercado do transporte global, isso seria excelente. Ia ter competição, dois canais, um competindo com o outro por preços, o preço ia cair, mais inovação, a operação mais barata, um canal mais novo, isso seria muito bom.
Para Israel seria ótimo, porque Israel ia ter o que? Agora a presença ou relações diplomáticas com vários outros países que tivessem interessados em passar pelo seu canal. Então Israel ia ganhar uma posição diplomática, uma posição política no mundo diferenciada, isso abria as portas para negociações, para acordos, para parcerias com Israel. Obviamente que Israel também ia ganhar dinheiro, receita, ia trazer uma indústria toda, ia se colocar no centro geopolítico de uma das 3 maiores rotas mais importantes do mundo. Isso ia trazer uma relevância e ia garantir a segurança de Israel de um jeito diferenciado, porque Israel não seria aceito que grandes conflitos e ataques e ameaças a Israel acontecessem, porque ia comprometer um fluxo da economia mundial. Então, seria uma vantagem para Israel. Claro que construir um canal desse não é fácil e existem efeitos colaterais. O primeiro deles, o grande questionamento é qual seria a reação do Egito a isso. E o acordo de paz entre Israel e Egito, como que ficaria? Acho que isso não abalaria. No primeiro momento a situação poderia ficar tensa, mas no longo prazo os dois iam aprender a conviver, iam estabilizar os preços e tal, iam ter os seus clientes, e seria bom para o mundo ter 2 passagens e iam acabar convivendo em paz. Mas existe o argumento ou a preocupação de como que o Egito ia receber essa ideia de realmente a construção de um canal israelense. Os egípcios, eles estão particularmente, e tenho que mostrar isso para vocês, incomodados por causa dessas ilhas. E eles falam, lembra do Estreito de Tirã, aqui, que leva o acesso? Israel só poderia ter o seu canal se esse estreito tivesse liberado. Então, Israel precisa passar pelo estreito, a entrada do canal de Suez de Israel seria por aqui, por Eilat. Claro que o Egito diz o seguinte, isso só aconteceu porque eu entreguei o controle dessas ilhas. E essas 2 ilhas, elas eram da Arábia Saudita, mas o Egito, nos anos 50, ocupou e ficou ocupando. E recentemente, em 2017, o Egito assinou um acordo para que ele devolvesse as ilhas para a Arábia Saudita em troca de ajuda econômica e tal. Inclusive, existe um projeto entre os 2 países, estamos falando disso há alguns anos, que é a construção de uma ponte que vai ligar o Egito, passar por Tirã e conectar com a Arábia Saudita. Seria uma grande ponte, mas essas ilhas agora estão no comando da Arábia Saudita. Então, o Egito diz que os Emirados e Israel só cogitam fazer esse canal porque eles não controlam mais o estreito de Tirã e estão incomodados e arrependidos talvez de terem feito esse acordo com a Arábia Saudita e cedido as ilhas que eram sauditas. Quando o Egito assinou um acordo de paz com Israel, ele disse que ele jamais fecharia esse estreito, uma vez que Israel devolveu o Sinai e assim por diante. A Arábia Saudita, que agora controla as ilhas, disse que vai respeitar o acordo egípcio e Israel não achou problema nenhum em que a ilha passasse de mão para os sauditas, uma vez que os sauditas fizeram questão de dizer que eles vão respeitar o acordo e não vão impedir o trânsito de Israel pelo Golfo de Aqaba ou Eilat.